Bom dia a todos, aos que estão aqui, aos que estão em casa também. Agora a gente tem os que estão em casa também, né? A gente ampliou aí a rede de contato, né, Lani? Vamos primeiramente, com muita alegria nesta manhã, vamos ler uma passagem do Fonte Viva, para a gente começar o trabalho de hoje. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso aqui está em Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca de mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual de verdade encontrou trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir, ajudando a criar alegria, concórdia, esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não esqueçamos de adicionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso de aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros dirigentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Agora, faço um convite a todos a fecharem os olhos. Vamos nos concentrar, nos conectar com o mais alto, conversar com Deus, com o nosso coração. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, que nos enviou nosso amado Jesus, nosso exemplo, nosso guia e mestre. Queridos Pedro e Nair, sem os quais nós não poderíamos estar aqui nesse celeiro de luz, aos demais amigos que nos acompanham em nossa jornada, os nossos amigos mentores desta casa, que conhecem nossas histórias, a partir do momento que entramos por aquela porta e nos acompanham, torcem para que a nossa jornada seja benéfica e produtiva.
A vocês agradecemos esse momento tão glorioso nesta manhã de luz, onde tanto estamos recebendo e receberemos ainda mais através das palavras da nossa querida irmã Elane, que ela possa ser intuída e tocar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por mais esse momento, assim seja, graças a Deus. Então agora vamos ouvir a nossa irmã Elane. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa querida casa da Irmã Ortiz de Castro. Eu sei que para algumas pessoas o retorno é alegre, né? É bom estar de novo aqui, né? Pisando vindo esses gramados, essas flores, nos faz muito bem. E eu gostaria de esclarecer que essa seria uma segunda fase, né? Dos nossos projetos para casa, em que na primeira fase nós convidamos os trabalhadores para que pudessem vir, né? Novamente estar em contato aqui com o aprendizado, com a casa, com o ambiente, com a livraria, com a biblioteca. E numa segunda fase estendemos aos frequentadores das salas de estudo, que são vocês que estão aqui, assim como continuamos com os trabalhadores. E numa terceira fase nós vamos abrir também para o público em geral, né? Vamos fazendo devagarinho para que nós também possamos aprender como é, né, essa dinâmica é nova para nós também. Então estamos todos juntos aqui trabalhando para que seja o melhor para todos nós. Não é perfeito, porque a perfeição não existe, né? Mas no aprendizado a gente está caminhando e com certeza encontraremos aí um ponto de equilíbrio para que todos possam, uma vez ou outra, frequentar, né, esse salão e poder ir nas várias outras ambientes da nossa casa. E aí, o convite para a nossa reflexão de hoje, eu fui buscar no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, versículo 24. E ele diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. E aí, como eu não sou boba, nem nada, eu fui buscar Emmanuel, né? Por que não? Emmanuel tem um texto em que ele esclarece, né, alguns caracteres, alguns pontos importantes para que a gente possa entender que porta estreita é essa e como é que a gente faz para passar por ela. Nós temos uma tendência ainda ligada à nossa imperfeição, que é buscarmos sempre o caminho mais curto, o que para nós parece o caminho mais fácil. E me parece que o Mestre Jesus e Emmanuel fortalecem essa ideia, não é por aí. O caminho ainda é o caminho mais estreito, não é o mais fácil. E às vezes a gente pensa assim, mas por que tem que ser tão difícil assim? Podia ser, né? Caminho mais rápido, por que não é? E aí a gente pode lembrar de nossos filhos. Eles não escolhem os caminhos mais fáceis, porque para começar a caminhar eles têm que engatinhar. Eles têm que fortalecer os músculos para ter potencial suficiente para ficar em pé. E depois eles têm que exercitar o equilíbrio para ter potencial suficiente para caminhar. E se sentir seguro na caminhada, eles podem correr. Não dá para nascer e sair correndo. É necessário um aprimoramento. É necessário um fortalecimento. E é exatamente esse convite que Jesus nos faz. Fortalecimento para podermos chegar ao ponto máximo de nossa perfeição relativa, sabendo o porquê chegou naquela posição. E Emmanuel começa no texto do livro Ceifa de Luz, no seu capítulo 12, com o título A Senda Estreita, a Passagem Estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana
para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Gabi, quando estava lendo o texto do Fonte Viva, ela disse: o Evangelho solicita trabalho. A Boa Nova necessita trabalho. A vida nos exige trabalho e luta para que nós possamos dar valor àquilo que conquistamos. Nós não falamos isso para os nossos filhos? Você vai ter que trabalhar um dia e quando tiver o teu salário, você vai dar valor à televisão que eu comprei. Aposto que você já escutou isso. Nunca escutou. Caramba! Quando eu voltar de novo, eu quero ser filho deles. Eu não ouvi isso. Mas normalmente, meu amigo, a gente escuta. Dê valor às suas coisas, vai trabalhar, vai ganhar seu salário para comprar sua televisão, seu carro, né? Os pais costumam orientar seus filhos nesse viés e estão corretíssimos. Porque nós damos valor àquilo ao qual nós nos sacrificamos. O valor é outro, de comprar o seu primeiro carro, seu celular, né? Tem um valor especial de uma conquista que veio do trabalho. Da mesma forma, aqui Emmanuel nos convida a este trabalho. A que nós, enquanto espíritos eternos, nos atentemos para as ilusões da vida física. Ele não diz, não aproveite da vida física. Atentarmos para as facilidades da vida humana, que muitas vezes, pela nossa fragilidade, nós nos deixamos levar e esquecemos do nosso propósito enquanto espíritos que nos aprimoramos e escolhemos. E ele continua. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais, atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos. Fojos são buracos que às vezes se tapam com as plantas, né? A gente não vê. Nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Quantas vezes, né, nós nos deixamos levar pelo que o outro nos parece melhor, né? Aquela história a grama do vizinho parece sempre estar mais verde, né? Parece sempre estar mais verde a grama do vizinho. E aí a gente quer ter a mesma grama do vizinho. E às vezes, para ter a mesma grama do vizinho, a gente se enrola todo. A gente se enrola todo porque cada um de nós fez uma escolha quando reencarnamos. Cada um de nós criou um propósito para si, de forma que aqui possamos desenvolvê-lo. E nem sempre os meus são iguais da minha amiga aqui. Ela veio toda com uma capacidade intelectual para uma história e eu vim para outra. Mas como a gente quer o caminho mais fácil, aí a gente também quer o caminho que ela seguiu. Eu gosto muito daquele historiador, Leandro Carnal. Ele é muito conhecido, né, nas redes sociais. Ele é uma pessoa muito inteligente, é professor de história. E ele uma vez fez um comentário muito interessante. Ele diz que as pessoas acham que é muito fácil para mim vir aqui e fazer palestras ou fazer o programa, né, as leituras. Acham que eu acordei de um dia para o outro e me tornei essa pessoa que sou hoje. Né? Que é fácil. Não, não é fácil. Aí ele começou a contar toda a história de vida dele. Os estudos, as entregas, o tempo, o desgaste que ele teve para hoje ele ser o que ele era.
Então, não é com estalar de dedos que ele chegou onde foi, mas algumas pessoas acham que é. E aí invejam a posição dele. Gente, não tem inveja branca, tá? Para quem usa esse termo. Eu vou falar para você, eu tenho uma inveja branca do que você está falando. Não existe inveja branca. Inveja é querer o que o outro tem. É querer exatamente o que o outro tem. Nós temos que ter a capacidade de desenvolver em nós estruturas viáveis para que possamos também ter aquele conforto, aquele objeto, aquela formação. Frase que nós espíritas usamos muito. Faz uma prece por mim, por favor. Eu faço, mas por que você não faz? Não, porque você é diferente. No quê? Não, porque você vai ao centro espírita, você não consegue andar? Não tem centro espírita perto da sua casa. Não é isso? Nós espíritas mais tempo ouvimos muito isso. Não tenho nada contra fazer prece, está muito bacana a gente fazer prece em conjunto, porque o mestre nos disse que quando 1 ou 2 estiverem unidos, eu estarei lá. Mas nós temos que desenvolver isso em nós. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, não vou poder ir no centro espírita porque eu quero ir naquele barzinho. Eu tenho uma festa para ir. Então eu não vou no centro espírita, mas a Elaine vai, eu vou pedir para a Elaine. A Elaine não vai no barzinho. Gente, eu vou, tá? Eu só estou contando uma história. Né? Aí nós temos que buscar em nós o que o Emmanuel está falando. A gente faz escolhas que depois nos arrependemos. Teria sido tão mais agradável vir no centro espírita do que ir para o barzinho. A gente vai sair daqui tão mais energizado, muito mais nem, do que se tivéssemos ido ao barzinho. Mas eu posso ir um outro dia? Pode. Mas hoje era um dia interessante para ir na casa espírita. Hoje era um dia interessante para eu abrir mão de ir ao shopping para ficar em casa com a família. Para conversar com meu filho, conversar com a minha esposa. Ou com o meu marido. Aí depois que a gente não faz, a gente fala assim, pô, se eu tivesse ficado em casa. Eu estou falando de coisas simples, fáceis de todos nós fazermos. Eu não estou ainda nem muito distante. Emmanuel continua. Seja qual for a experiência em que te situa na Terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Então ninguém veio a passeio. Ninguém veio a passeio. Eu costumo falar para minha irmã, ela é comissária de bordo, que a vida dela é passageiros, né? Porque é o tempo inteiro. Mas a nossa vida, a gente não veio para ser passageiro. Não viemos a passeio, viemos com compromissos. Vários. Todos nós. Aqui não tem Divaldos, não tem Chico Xavier, não tem Madres Teresas de Calcutá, não tem Gandhis e nem tem Buda. Mas tem espíritos que são tão eternos quanto esses. E cada um de nós renasce com um compromisso, que não é viver apenas os prazeres da vida. Porque prazeres da vida cansam. Não cansam? Tira 6 meses para viver apenas de lazer. Agora que a gente está cansado, a pandemia está aí, né, nos nossos ombros, a gente está meio que isolado, parece o paraíso. 6 meses, né? Num hotel de luxo, com tudo, maravilha. No final de 6 meses, sem nada para fazer, vocês começam a ficar incomodados. Começa alguma coisa. Aí a gente acha que é mais prazer, precisa de mais prazer, ele procura mais prazer, mais festas e mais... Até que o espírito fica cansado daquilo. E ele começa a pensar, o que está errado? O que está faltando? Aí a gente volta agora para o momento atual.
faltando nos nossos corações? O que está errado? Estou no meio de uma pandemia. Tudo bem, perdi meu emprego, sinto saudade dos entes queridos que a Covid e outras doenças existentes, nos afastam momentaneamente. Isso entristece o nosso coração, entristece. Mas é nesse momento que nós não podemos nos sentir sozinhos. Primeiro porque existem pessoas encarnadas que estendem os braços para a gente. É só a gente pedir. Sejamos humildes. Ninguém precisa adivinhar o que a gente quer. A gente tem que pedir às vezes. Tem que pedir para um amigo, olha, preciso de um abraço. Preciso que alguém me escute. E segundo, não estamos sozinhos espiritualmente. Porque nós temos os nossos mentores, nossos anjos da guarda, se assim preferirem, que estão sempre nos inspirando ao bom ânimo. E eles são muito espertos, às vezes nos inspiram às crises. A gente começa a entrar em crise consigo mesmo, Tipo assim, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Será que é esse trabalho que eu tenho que continuar? Será que a vida que eu tenho que levar é essa? Ele começa a nos inspirar crises. Crises são importantes, porque nos fazem parar para pensar e refletir. Se escolhermos a porta estreita, que é a porta que nos leva à nossa formação moral. A porta que vai nos permitir encontrar a paz em nossos corações, mesmo diante das dificuldades. Por isso mesmo, diz Emmanuel, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Bem eterno, B com B maiúsculo, está aqui no texto, porque se refere ao nosso Pai. E seguir a Deus o que é? Seguir as suas leis. Leis naturais. Todas elas constituídas de amor. Trazer aos nossos corações essa ideia. Qual é a minha parte em relação a mim e a sociedade que eu vivo hoje? Meu coração está triste? Tá. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, todo mundo está com o coração apertado. Todo mundo está fazendo uma reforma interior. Mas qual é o melhor movimento para essa reforma interior? Jesus nos diz isso sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer aos outros o que gostaria que fizesse você. Ele está me dizendo que para mim sair desse movimento que eu estou agora, de incômodo, de sombra, como diz Joana de Ângelo e reforça Emmanuel, a nossa sombra interior, a que todos nós estamos em cada uma das nossas encarnações, tentando transformar, é colaborar com o outro, é respeitar o outro, é calar quando eu não tiver nada de bom para dizer. É exatamente isso que ele diz. Porque Jesus era um homem sério nas suas colocações, mas sempre amoroso. Mesmo quando não concordavam com ele, ele não ressachava a pessoa, ele acolhia. E esse é o nosso papel. Eu não estou falando aqui para qualquer pessoa, estou falando para espíritas. Se alguém aqui na sala não é espírita, me perdoe. Seja bem-vindo, continue vindo. Mas eu falo para espíritas, espíritos e espíritas, como nos diz Bezerra de Menezes em suas mensagens. Nós já conhecemos esse caminho.
nós já compreendemos que o trabalho e a luta passa por olharmos para o outro como gostaríamos de ser vistos. Ajudar ao outro como gostaríamos de ser ajudado, o que não significa concordar com tudo que o outro fala e nem fazer tudo que o outro faz. Porque nós já entendemos que na nossa consciência está as leis divinas. Nós já conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus é nosso guia, está lá no livro dos Espíritos. Qual é o maior exemplo que nós temos para seguir? Jesus. Jesus. E Deus é tão amoroso e tão misericordioso que Ele nos dá várias existências para que possamos ir ajustando o nosso temperamento. Que se não fosse um pai de amor, deixava uma existência só e está resolvido o assunto. Conseguiu, vai para o céu, não conseguiu, vai para o inferno e seja feliz. Não é assim. Nem existe o céu, nem existe o inferno. Existem os nossos compromissos. E Ele nos dá várias oportunidades de refazê-lo. A velocidade é que depende de nós. Mas Ele não dá nada sem luta, sem batalha. Por quê? Porque Ele quer fortalecer os nossos músculos. Ele quer fortalecer a nossa perseverança em conquistar. Ele quer fortalecer a nossa moral. Porque com Ele nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. E quando vimos a casa espírita, nós percebemos isso, A gente entra pelo aquele portão, se sente diferente. Entra com temperamento, entra com modo de pensar e sai renovado daqui. Porque aqui todos nós queremos a mesma coisa. Aqui todos nós queremos amar, abraçar. Todo mundo entra aqui, eu queria poder te abraçar. Toca aqui. Mas eu não posso abraçar fisicamente. Mas eu posso expandir o meu amor. Posso expandir o meu amor. Eu não pude abraçar a Gabi, mas a gente se encontra, Expande. E se a gente consegue fazer isso aqui, por que a gente não consegue fazer lá fora? Porque ainda não somos homens de bem, como está lá no Evangelho. Mas um dia o seremos. Porque nós estamos construindo essa ideia dentro de nós. Cada dia abrimos mão da porta larga para ir em caminho da porta estreita. A passos lentos, a passos mais rápidos, mas todos nós seguimos pela porta estreita. Prova disso é que estamos aqui, refletindo juntos, pensando juntos qual o melhor caminho. Pensando juntos como é essa ideia do perdoar, do compreender, do tolerar. Como essa ideia de ouvir o outro falar aquilo que eu não gosto, respeitar a ideia dele sem partir para a violência, mas para um debate harmonioso. Está tão difícil isso hoje em dia. Ouvir e debater sem violência. Saber ouvir, está difícil saber ouvir. Mas eu continuo com meu amigo Emmanuel. Adaptamos-nos à disciplina do próprio Espírito na garantia da felicidade geral e estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesmo as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Não nos deixemos ficar ociosos. E eu não falo de trabalho financeiro, recursos financeiros. Qualquer ocupação do nosso dia é um dia bom. É sair da inércia. Uma leitura edificante, as nossas preces diárias. Pegar um telefone e ligar para alguém.
não é? Ver alguém na rua e falar bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu estava trabalhando no hospital, e eu estava passando no corredor concentrada, né? Tu passa correndo, é tanta coisa. Aí eu escutei alguém falar assim, bom dia. Aí eu dei aquele estaco, olhei. Eu devo ter visto alguma cara assim, mas ela fala assim, é tão difícil no hospital alguém falar bom dia quando é paciente que você até se assustou. É verdade. A gente até se assusta com um bom dia. Eu pensei, né? Caramba, me assustei com um bom dia dela. Porque eu estava tão centrada em outras coisas, a gente está tão centrada em nós mesmos, que às vezes a gente esquece de olhar um pouquinho para o lado, um tempinho a mais para o outro, para ouvir. Às vezes a gente fala muito, mas às vezes a gente tem que dar um tempinho para o outro. E isso é começar o processo de acolhimento de várias pessoas. Esquecer um pouquinho das minhas dores, entender a dor do outro é um dos caminhos para essa senda estreita. Porque quando o outro acaba de falar e você ajuda de alguma forma, nem que seja dizendo, poxa vida, dá aqui um abraço, que agora está difícil, né? Você já se sente outra pessoa, fortalecido. Eu me sinto outra pessoa quando eu paro nesse instante para ouvir, né? Quando eu venho para a casa espírita, me fortaleço. É possível, porque a felicidade não está nesse mundo, muitas das vezes, mas ela não nos é negada, porque somos eternos. Não nos é negada. Porfia, ou seja, persevera na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhe a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que porta larga é paixão desregrada do eu. O eu ferido é o nosso egoísmo, é o nosso ego, no caso de Joana de Anja, a personalidade que temos agora, doente, sofrido, que prefere a porta larga, parece mais fácil, menos trabalhoso. Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, que escolheu os caminhos mais difíceis, era um homem do sinédrio, tinha poder, tinha dinheiro, mas ele escolheu os gentios, aqueles que ainda não conheciam a palavra de Jesus, para levar a palavra como exemplo. Não foi só fala, foi exemplo. É sempre o amor intraduzível e incomensurável. É a paixão desregrada do eu. E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Escolher a porta estreita é ter a certeza da presença de Deus. Eu gosto de entender fé como confiar em Deus. Mas não é aquela confiança de que eu confio em Deus que eu não vou ficar doente. Eu confio em Deus que eu vou passar naquela prova. É aquela fé assim, eu confio que se eu ficar doente, Ele vai estar do meu lado. Que se eu não passar naquela prova, Ele vai estar do meu lado. Que eu estando triste, Ele está do meu lado. Porque a gente pode ficar triste, gente. Ser espírita não é não pensar na tristeza. É entender os motivos da tristeza. E se eu não entendo sozinho, eu vou conversar com alguém que me ajude a entender. Eu vou pegar um livro que me ajude a entender, o Evangelho, por exemplo. Confiar em Deus é entregar-se a Ele. Foi o que Jesus fez. Jesus sabia todos os caminhos que Ele ia ter de sofrimento e de dor, mas Ele confiou em Deus. Ele entendia que aquele processo que Ele estava passando ficaria para a eternidade. É o exemplo maior. Não tem nenhum outro homem na face que tenha passado pela face da terra com um exemplo maior do que o dele. Porque Ele confiou integralmente em Deus. E nos falta isso.
A gente busca, mas ainda nos falta isso. Confiar integralmente em Deus. E confiar integralmente em Deus é seguir o caminho do amor. É seguir o caminho da transformação. Não é do desaparecimento dos problemas e doenças e tristezas e os nossos orgulhos e egoísmo. Não é desaparecer, é transformar. Transformar o eu de ontem num hoje um eu melhor. E isso leva tempo, mas necessita que nós queiramos. Instrumentos temos todos, porque Jesus não veio para mim só para Levi, ou só para meu amigo Leco, não. Ele veio para todos, inclusive para aqueles que nós olhamos hoje e achamos que são pessoas más, né? Vamos lá, os assassinos, os ladrões, os que estão na casa, inclusive para eles. Porque se esse mundo é um mundo de provas e expiação, estou acabando, Cabinho. Se esse mundo é um mundo de provas e expiações, ainda o é porque existem espíritos maus e existem espíritos que não fazem o mal, mas ainda não fazem o bem. E aqueles que são a maioria neste mundo, que não são maus, mas que ainda não praticam o bem, fazem com que esse planeta ainda seja de provas e expiações. E ele se transforma paulatinamente. E a pandemia é só um caminho dessa transformação. Não começou agora e nem vai acabar agora. Quando nós tornarmos espíritos encarnados que pratiquem o bem sem a disciplina. Elaine, como assim sem a disciplina? Porque agora para praticar o bem, eu me disciplino. Eu sou disciplinada, como Emmanuel fez a Chico. O que eu tenho que fazer para mudar? Disciplina, 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 disse Emmanuel a Chico. Então ele precisou da disciplina. Nós estamos sobre a disciplina do bem. Todos nós. No dia em que for natural o bem, esse planeta deixa de ser de provas e expiações e passa a categoria de um planeta de felicidade. Por isso a transição. Por isso nossas mentes começam a mudar. Já não nos satisfaz mais o que vivemos. Queremos algo mais. Mas o que é esse mais? Volto a falar da porta estreita. Procuremos a porta estreita, que é aquela que ainda nos disciplinamos, praticamos o bem. Um dia vai ser tão natural quanto era para Jesus praticar o bem. Nos esforcemos para nos afastarmos da porta larga. Aquela que critica, aquela que fala mal, aquela que não ajuda, aquela que briga, aquela que tem raiva, aquela que desequilibra a todos nós. Vamos nos esforçar, e por que não juntos, né, aqui, para nos equilibrarmos e encontrarmos ao Mestre Jesus. Porque falamos tanto dele, mas ainda não o compreendemos. Nos esforcemos para compreendê-lo, para que a paz esteja em todos os corações. Bom dia para todos, um bom domingo, sejam bem-vindos, voltem sempre, façam lá as inscrições novamente, quem tiver com vontade de voltar aqui à nossa casa espírita, tá bom? Que todos serão muito bem abraçados. Tenham um bom dia. Obrigada, Elaine, pelas palavras. Agora chegou o momento de nós passarmos para a psicografia. Estimados irmãos, uma mescla de alegria, emoção e gratidão nos coloca aqui compartilhando com todos este espaço pleno de bênçãos. Aqui aportamos neste oásis reluzente e cintilante há alguns meses, resultante de um processo de corrigenda que nos dias atuais dividimos com milhões de irmãos neste orbe. A princípio julgamos demasiada contundente nossa situação, mas as lições suplementares que aqui venho recebendo
me trouxeram consolo definitivo, fruto do caridoso esclarecimento. Ansiei dividir nossa experiência com os irmãos e, por isso, mais uma vez, expresso meu profundo agradecimento pela oportunidade. Despertamos para o entendimento que não é o todo que nos serve, nós servimos ao todo. Somos ínfimas peças desta engrenagem incomensurável, nunca dispensáveis, porém substituíveis, pois este todo é produzido a partir de uma matéria-prima denominada amor. Ao instrumentalizarmos esta matéria-prima, devemos nos ater ao princípio básico de que amar prescinde de reciprocidade. Por isso nos disse o Mestre que o bem operado em favor do próximo é o mesmo que ansiamos que ele nos faça. Sem reciprocidade, somos obscurecidos pelo egoísmo e, acometidos desta enfermidade, desenvolvemos um sentimento equivocado do que seja justiça. Esse também possui um princípio fundamental, o perdão. Somos todos beneficiários do ciclo infinito da 70ª vezes 7ª chance. Assim, amigos, amemos muito, plena e incondicionalmente. Vivenciemos nosso corrigido senso de justiça e, na observância e execução da reciprocidade, contemplemos o mundo que nos cerca após um profundo conhecimento do nosso mundo interior, nosso íntimo. Eis a motivação que nos legará a paz e felicidade. Veremos que o prometido reino dos céus está ao alcance de nossas próprias mãos. Quando caminharem em direção aos seus pontos de origem, do lado de fora deste oásis, impossível deserto causticante, certifiquem-se que estão plantando os pés precisamente nas pegadas deixadas pelo Mestre, quando aqui esteve em condições similares entre nós. E, com perdão e reciprocidade, nos beneficiemos com o jugo leve. Eis o desejo sincero deste irmão que, como vocês, é venturoso hóspede e hospedeiro deste celeiro de luz. Bom dia, queridos amigos, amigos de luta e de glória, amigos de quedas e acertos, lutas e quedas do momento e glória no porvir. Amigos, agora vocês caminham na floresta escura, densa, das lutas e enfrentamentos que cada um necessita para seu crescimento e redenção. Os momentos como estes são aqueles em que os raios de sol penetram por entre as folhagens da floresta densa e podem, então, enxergar melhor o caminho à frente e podem se aquecer um pouco e renovar as forças para prosseguir. A mediunidade abençoada, que redime os antes falidos, traz a todos estes raios de sol, que os permite enxergar o roteiro, as possibilidades que se encontram à sua disposição. Voltamos aqui à questão das relações, fundamental, pois é no atrito das relações que as arestas são aparadas, os espinhos limados e os encaixes e polimentos começam a se realizar nas almas. O que dizemos aqui é de simplicidade cristalina. Caminhem mais uma milha com o companheiro que lhes traz sofrimento, angústia, desapontamento. Como assim caminhar a milha extra? Faça um pouco mais. Seja você o que é generoso com aquele que lhe agasta. Seja você o misericordioso com aquele que lhe fere. Seja você o que apaga no coração o mal que lhe foi feito. E fique mais um pouco. Caminhe mais uma milha ao lado dele. E nesta milha adicional poderá germinar a semente antes lançada. Caminhe a milha extra
E lembre que os raios de sol que banham a floresta neste momento, a floresta densa da sua existência, podem ser trazidos de volta todos os dias, com a leitura que edifica, com a prece que conforta e com a ação no bem que lhes renova para o dia em que, saídos da floresta densa desta encarnação, chegarão à clareira, onde o sol brilha eternamente, onde ficarão para trás os invernos, as dores e dificuldades. Caminhem pela floresta densa e, ainda que nada consigam perceber, saibam que a clareira banhada de luz os aguarda e que possam chegar a esta clareira de mãos e corações irmanados com todo aquele que um dia lhes causou mal ou que lhes sofreu o mal. A paz do Mestre seja com todos, sempre. Assim, chegamos ao fim de mais uma reunião pública na casa de Pedro e Nair. Agradecemos aos espíritos que nos intuíram, que nos enviaram as psicografias. E agora vamos encerrar com uma prece, fechando novamente os olhos. Obrigada, Senhor, por tudo isso que recebemos aqui, através dessas palavras, que elas possam não só tocar os nossos corações, mas também as nossas mentes, para que em conjunto consigamos modificar nossos pensamentos e nossas atitudes. Que essa porta estreita da entrada da casa de Pedro e Nair continue representando nas nossas vidas os laços que fazemos aqui e os largos abraços que recebemos dos nossos amigos espirituais. Que continuemos conectados ao alto e a esta casa, cujos mentores nos amam tanto e estão junto a nós a serviço do Mestre. Obrigada por mais essa manhã tão linda. Graças a Deus.